Então, quem vos fala é o professor Matflix. Ui, ai, ui, ai, ui. Tá quente aqui, não é mesmo? É um fato que nos dias de hoje podemos perceber facilmente as variações climáticas e desastres naturais provocados pelo aquecimento global. O exercício a seguir vai falar disso. É mostrado um gráfico da temperatura média global T durante o século XX. Faça estimativas do seguinte: a temperatura média global em 1950, o ano no qual a temperatura média era 14,2 graus Celsius, o ano de menor temperatura média e o de maior, a imagem de T. Alguém sabe o que esse exercício está pedindo para a gente fazer? Já sei! Ele quer que analisemos valores das variáveis dependente e independente a partir do gráfico de uma função, no caso, a função temperatura da Terra ao longo do século XX. Isso mesmo, Larissa! Antes de começarmos a resolução do problema proposto, vamos entender o que é uma função. Uma função é uma relação de dependência entre duas quantidades x e y, onde para cada valor de entrada x existe uma única resposta y. A quantidade x é chamada de variável independente e a quantidade y é chamada de variável dependente. Uma função pode ser representada por um gráfico. No nosso exemplo, quem faz o papel do x é o tempo tzinho, medido em anos, e quem faz o papel do y é a temperatura T, medida em graus Celsius. Assim, a nossa função y igual a f de x pode ser melhor representada como T igual a f de tzinho, T sendo a temperatura da Terra, como função do ano de medição, representado pela letra tzinho. Agora podemos voltar para o problema proposto. No item A, ele pede para que estimemos a temperatura média global no ano de 1950. Olhando para o gráfico, vamos localizar o ponto correspondente ao ano 1950 no eixo horizontal. Assim, para tzinho igual a 1950, qual o valor de T? Observe no eixo vertical que a temperatura correspondente ao ano 1950 é de aproximadamente 13,8 graus Celsius. Assim, a resposta é T igual a 13,8 graus Celsius. Na letra B, ele pede para fazermos o raciocínio inverso. Dada a temperatura de 14,2 graus Celsius, em qual ano ela ocorreu? Novamente, observando o gráfico, vamos localizar no eixo vertical o ponto correspondente à temperatura 14,2 graus Celsius. Assim, dado T igual a 14,2, qual o valor de Tzinho correspondente? Esse valor é encontrado no eixo horizontal e vale 1990, isto é, no ano de 1990, a temperatura média da Terra era de 14,2 graus Celsius. A resposta é Tzinho igual a 1990. Agora a letra C. Nela, precisamos encontrar o ano de menor temperatura e o de maior temperatura. Em outras palavras, precisamos achar o mínimo e o máximo absolutos dessa função. Observe o gráfico. A menor temperatura ocorre nesse ponto. O mínimo absoluto é o ano de 1910. A maior temperatura ocorre nesse ponto. O máximo absoluto é o ano de 2005. Podemos usar os pontos de máximo e mínimo do item anterior para resolver a letra D e determinar a imagem da função t. A imagem é o conjunto de todas as respostas possíveis, ou seja, é o intervalo que aparece em azul entre os valores mínimo e máximo da função. Assim, a resposta é
imagem de t igual ao intervalo fechado, que vai de 13,5 a 14,5. Isso significa que no período analisado, de 1900 a 2005, a temperatura da Terra variou de 13,5 graus até 14,5 graus Celsius. Vale ressaltar aqui que o gráfico mostra uma tendência de aumento da temperatura da Terra, aumento esse que vem provocando as alterações climáticas que estamos vivenciando no século XXI. Ufa! Acabou! Repete, prof. Não entendi muito bem essa parada de máximo absoluto e mínimo absoluto. Veja bem, Rodrigo, vou explicar isso de dentro do gráfico. O gráfico representa a evolução da função temperatura global com o passar dos anos. Aqui eu estou no ano de 1900. Caminhando um pouco, eu caio num poço. O fundo desse poço é um ponto de mínimo da função. Por que eu chamo de mínimo absoluto? Porque não tem ninguém menor que ele. À medida que eu caminho, eu encontro um morro. O topo desse morro é um ponto de máximo da função. Mas agora eu tenho um máximo local. Por que local? Porque ele só é máximo numa certa região localizada do gráfico, mas existem outros pontos que são maiores que ele. Continuando, eu caio em outro poço, e como antes, o fundo do poço é um mínimo da função, mas dessa vez eu tenho um mínimo local. Por que local? Porque ele só é mínimo numa certa região localizada do gráfico. Como vimos, existem pontos do gráfico que são menores que ele. Por fim, me encontro no ano de 2005, último ano da medição. Não estou no topo de um morro, mas esse é o maior valor que a função assume. Assim, o ano de 2005 é um máximo absoluto. Ninguém é maior que ele. Deu para entender? Entendi! Num dado gráfico de uma função, os pontos de mínimo são os menores valores que a função assume numa certa região. Já os pontos de máximo são os maiores valores que a função assume numa região. Perfeito, Luciana! Vai daí, Rogério! Resumindo, no problema de hoje, analisamos o comportamento da função que nos dá a temperatura da Terra conforme o ano de medição. A análise foi feita a partir do gráfico dessa função. Em especial, determinamos máximos e mínimos locais e absolutos. E mais importante que tudo, ao observar esse gráfico, podemos constatar a triste realidade do aquecimento global. Se não fizermos algo a respeito, nossa casa irá queimar. Então, o que achou do nosso vídeo? Se você gostou, dá seu like e se inscreve no canal. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça, com o professor Matflix em ação, ficar parado não é uma opção.